como uma comunidade de amigos de Jesus, como crentes, e sei que posso contar com cada um de vocês para caminhar comigo. O Papa Leão XIV, o líder espiritual conhecido por sua diplomacia e graça, acaba de gerar uma controvérsia global após se recusar a apertar a mão de Kate Middleton durante um encontro de alto perfil. Mas foi o que ele fez em seguida que deixou toda a sala e o mundo completamente atônitos. Câmeras capturaram o momento tenso enquanto os mundos real e religioso colidiam de uma forma que ninguém esperava. Então, que mensagem o Papa estava tentando enviar? E como a família real está reagindo a portas fechadas? Junte-se a nós enquanto desvendamos o gesto chocante que está abalando tanto a igreja quanto a coroa. O aperto de mão que nunca aconteceu. Apenas 5 dias depois que o Papa Leão XIV pisou pela primeira vez na varanda da Basílica de São Pedro, o mundo ainda não havia recuperado o fôlego. Sua eleição havia chocado até mesmo os observadores experientes do Vaticano. Um Papa americano. Parecia ficção. No entanto, lá estava ele, recusando séculos de tradição cerimonial com uma calma desafiadora, sem vestes bordadas, sem paramentos com fios de ouro, sem anéis cravejados de joias. Em vez disso, ele vestia uma simples batina preta e caminhava sem comitiva. Jantava em uma mesa de madeira. Sua cama, um catre simples colocado em um quarto modesto, sem tapeçarias ou mármore. Ele não estava interessado em tronos. A única coroa que reconhecia era uma de espinhos. Naquela manhã, no silêncio tênue da Capela Sistina, o Papa Leão se ajoelhou sozinho em oração silenciosa. A luz do sol de antigos vitrais pintava cores pelo chão de pedra enquanto ele murmurava uma passagem do Evangelho de João. Atrás dele, um auxiliar do Vaticano se aproximou, abaixando a cabeça. Sua Santidade, disse ele suavemente. Catherine, a princesa de Gales, solicitou uma audiência. Ela está a caminho de Roma, sem delegação oficial, sem canais diplomáticos. O Papa abriu os olhos, levantou-se e virou-se para o altar. A Duquesa de Cambridge? Zrenia perguntou. Sim, respondeu o auxiliar. Ela deseja oferecer-lhe suas congratulações pessoalmente. Leão sacudiu as mangas de sua batina e estudou as velas no altar por um momento. Então, com calma certeza, preparem a sala de recepção, disse ele. Mas este encontro não seguirá o protocolo usual. Devo notificar a imprensa? Zrenia perguntou o auxiliar. Não há necessidade, respondeu o Papa com a voz firme. O mundo saberá em breve. Enquanto isso, no alto do Mediterrâneo, Kate Middleton revisava suas anotações dentro de uma elegante aeronave particular. Sempre composta, sempre pronta para a câmera, ela era mais do que apenas uma figura real. Era uma marca global. Sua equipe a cercava, lendo cada palavra de sua declaração cuidadosamente escrita. Ela foi projetada não apenas como uma saudação, mas como uma declaração de identidade, real, polida, calorosa e inconfundivelmente moderna. Este momento, disse ela, é sobre a conexão entre fé e graça, entre tradição e hoje. Quero essa imagem em todas as primeiras páginas. Sua estilista verificou sua roupa. Marfim suave, pérolas simples, tudo escolhido para um poder discreto. Sua assistente, um pouco mais ansiosa, falou. Sua Alteza Real, este Papa é diferente. Ele quebra regras. Ele é imprevisível. Kate sorriu, calma e inabalável. Não estou aqui para impressioná-lo. Estou aqui para conhecê-lo. Como um símbolo para outro. Enquanto seu avião aterrissava em Roma, os corredores do Vaticano zumbiam com sussurros. Princesa de Gales busca audiência privada, sem aviso prévio. Primeiro encontro entre monarquia e pontífice americano. Jornalistas se apressaram. Guardas do Vaticano ajustaram as posições cerimoniais. Câmeras foram posicionadas. O salão ornamentado, geralmente reservado para reis e chefes de Estado, foi arranjado com meticulosa precisão,
mas despojado de todo excesso, sem cortinas de veludo, sem tronos dourados. O Papa Leão sentou-se em silêncio contemplativo, vestido apenas com sua mozeta vermelha sobre uma batina simples. Sem anel, sem cetro, apenas um homem de fé esperando. As bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós. Então, as portas se abriram. Kate entrou radiante e elegante. Cada um de seus passos ensaiado, mas gracioso. A sala congelou. Câmeras clicaram. Flashes explodiram. Auxiliares caíram em silêncio enquanto ela se aproximava diretamente do Papa, com o charme praticado de alguém que havia conhecido inúmeros líderes mundiais. Sorrindo, ela estendeu a mão. Sua Santidade, disse ela calorosamente. Em nome do povo britânico, é uma honra saudá-lo de um servo do público para outro. Mas o Papa Leão não estendeu a mão. Seus olhos encontraram os dela, calmos, focados, imóveis. Suas mãos permaneceram suavemente cruzadas em seu colo. O silêncio era ensurdecedor. A mão dela permaneceu a poucos centímetros da dele. Segundos se passaram. Kate manteve sua postura, o sorriso ainda no rosto, mas o calor em seus olhos piscou e se transformou em confusão. Então, lentamente, graciosamente, ela abaixou a mão. Entendi, disse ela, mal acima de um sussurro. Sem proferir uma palavra, o Papa Leão se levantou e passou por ela, não para abraçar, não para se desculpar, mas para se aproximar de uma pequena mesa de madeira ao lado. Sobre ela, havia uma simples bacia de prata, uma jarra de barro com água e uma toalha branca dobrada. Com calma deliberação, ele arregaçou as mangas, e o que aconteceu em seguida abalaria a própria definição de diplomacia e ritual sagrado. A resposta do Papa Leão após o incidente está por vir. Mas que mensagem estava escondida naquele gesto silencioso? E por que deixou até mesmo Kate Middleton questionando tudo? Fique ligado. A resposta inesperada do Papa a Kate Middleton. Um momento que chocou a todos. A sala estava em silêncio. Silenciosa demais para o Vaticano. Nem um sussurro, nem mesmo um arrastar de papéis. Apenas o som do Papa Leão XIV em pé diante de uma bacia de prata. Suas mangas arregaçadas e uma calma constante em seus olhos. Toda a atenção estava no aperto de mão que ele recusou. Mas agora, algo ainda mais incomum estava se desenrolando. Do outro lado, estava Catherine, princesa de Gales, Kate Middleton. Conhecida por sua graça sob pressão, por suas aparições cuidadosamente elaboradas e sua inabalável compostura, ela agora enfrentava um momento que não tinha roteiro, nem precedente, e certamente nenhuma informação aprovada pelo palácio. Isso não era um encontro e cumprimento. Isso era algo totalmente diferente. Vossa Alteza Real, disse o Papa Leão, com voz calma, mas firme. Eu não vim aqui para trocar gestos para as câmeras. Ele gesticulou para a bacia, então olhou de volta para ela com propósito. Vim para oferecer algo mais profundo. A sala mudou. A tensão se transformou em perplexidade. Você me chamou para carregar essa cruz e ser abençoado com essa missão. A equipe de Kate trocou olhares, sem saber o que fazer. Oficiais do Vaticano se inclinaram para ouvir melhor. A imprensa, atordoada em sua quietude, só podia observar. Um jornalista até deixou cair a caneta. Ela atingiu o chão de mármore com um estalo agudo que ecoou pela câmara como um tiro de largada. Kate, que havia sorrido e falado com primeiros ministros e presidentes com uma polidez sem esforço, de repente hesitou, não por medo, mas por uma incerteza genuína. Ela tinha vindo para honrar o recém-escolhido Papa, com um gesto de unidade, uma figura mundial para outra. Mas o Papa havia virado o jogo. Se estiver disposta, continuou Leão, gesticulando novamente para a água, convido-a a se juntar a mim em um ritual mais antigo do que qualquer título que nós dois usemos. A bacia cintilou sob a luz quente do Palácio Apostólico. Simples, antigo.
O Santo Padre esperou com as mãos suspensas sobre a água, imóveis. Kate deu um passo à frente ligeiramente, instintivamente, então parou. Isso não é o que eu esperava, disse ela, sua voz mais baixa do que o normal, pensativa. Não, respondeu o Papa com um sorriso suave. Não é o que nenhum de nós esperava. É por isso que importa. Não era mais uma oportunidade para fotos. Não era mais diplomacia. Havia se tornado algo sagrado. Ele fez um gesto gentil para o outro lado da bacia. Liderança, disse ele, seus olhos lançando um breve olhar para a mão inabalável dela. Não está na força de nosso aperto, mas na humildade de nosso toque. Por um momento, Kate Middleton, duquesa, futura rainha, símbolo da elegância real, ficou congelada. Ela passou anos aprendendo a dominar momentos, a deslizar pelo caos sem um passo em falso. Mas este momento não era sobre domínio, era sobre rendição. Tudo dentro dela dizia para recuar. Isso não estava na programação. Não havia um ângulo de mídia para isso. E, no entanto, algo na voz do Papa, algo quieto e atemporal, cortou o ruído. Ela respirou fundo e avançou. A imprensa ofegou. As câmeras se focaram. Assessores prenderam a respiração. Ela parou na bacia, agora de frente para o Santo Padre. Seu rosto não mostrava medo, apenas uma curiosidade crua e honesta. Ela estava pisando no desconhecido. O Papa Leão levantou a jarra de barro. O som da água sendo derramada ecoou suavemente, quase como uma oração. No Evangelho de João, disse ele gentilmente, Jesus lavou os pés de seus discípulos, não porque tivesse que fazer, mas porque nenhum líder está acima daqueles a quem serve. Ele mergulhou as mãos na água, sem palavras, apenas o peso dos séculos pressionando suavemente em um momento que nenhum dos lados poderia ter imaginado. Kate pegou a toalha. Com cuidado elegante, ela secou as mãos molhadas do Papa. Foi deliberado, respeitoso, não performático. E pela primeira vez, as câmeras a capturaram não como uma duquesa, não como uma futura rainha, mas como uma pessoa disposta a fazer uma pausa, a estar presente, a se envolver em algo profundamente humano. Quando ela terminou, o Papa lavou as mãos dela em troca, as mãos que haviam segurado seus filhos, acenado para multidões, estudado microfones e cumprido o dever real por mais de uma década. Aquelas mãos estavam agora nas dele. E enquanto ele as secava, Kate não resistiu. Ela permitiu. Ninguém aplaudiu. Ninguém falou. Sem hashtags, sem comentários, apenas observando. Todos sabiam que algo havia mudado, mas ninguém ainda conseguia descrever. O Papa se virou para a imprensa. Podemos falar, disse ele, sua voz carregando um senso de comando tranquilo. Em seguida, olhou para um auxiliar. Deixe a imprensa reentrar completamente. Kate olhou para suas mãos. Estavam secas, mas não eram as mesmas. Sua expressão estava calma, mas sua postura havia mudado. Mais suave, ainda orgulhosa, ainda real, mas de alguma forma diferente. Ela estava de pé ao lado do Papa agora. Não mais uma convidada, mas algo mais próximo. As câmeras rodaram. O mundo assistia, ainda tentando entender o que havia acabado de acontecer. Isso nos leva à razão da ação do Papa. Que mensagem estava enterrada sob o ritual? E por que Kate foi a escolhida para recebê-la? Fique conosco. O significado mais profundo por trás da recusa do Papa. Eles se reuniram como sempre faziam. Jornalistas de todo o mundo, cadernos abertos, câmeras gravando, microfones piscando. Mas algo estava diferente desta vez. O ar não zumbia com a tensão habitual. Em vez disso, um estranho silêncio pairou sobre a sala de imprensa. Ninguém se apressou em falar. Não era medo, era confusão. O drama que esperavam não se desenrolou como pensavam. Todos esperavam, incertos se haviam testemunhado um confronto ou algo muito mais pessoal.
Então veio a primeira pergunta de um repórter francês. Sua Santidade, disse ele, levantando-se cuidadosamente. O senhor recusou o aperto de mão da congressista. Isso foi um sinal de rejeição? O Papa Leão XIV respondeu sem pausa. Não, foi um sinal de intenção. Vivemos em um tempo em que os gestos são feitos para aplausos, não para significado. Eu não recusei para envergonhá-la. Recusei para convidá-la para algo mais profundo. A sala não explodiu em reação. Em vez disso, suas palavras se infiltraram lentamente, reorganizando as expectativas. Kate, a congressista, estava ao lado dele com um olhar mais reflexivo. Ela parecia mudada, como se alguém tivesse alcançado além de sua armadura. Havia menos desafio agora, mais consciência. Um jornalista da Reuters se inclinou para a frente. A senhora ficou ofendida, congressista? Fiquei surpresa, disse ela honestamente, mas não ofendida. Eu esperava protocolo. Em vez disso, obtive perspectiva. Outra voz de repórter perfurou o ar. Isso tudo foi um simbolismo encenado para as câmeras? O Papa quase sorriu. Se tivéssemos planejado, teria sido sem sentido. Não foi orquestrado. Foi real. Ela não reagiu. Ela respondeu. Kate assentiu suavemente. Há uma diferença entre ser pego de surpresa e ser convidado para algo que te força a pensar. O que ele ofereceu foi inquietante, mas era verdade. E esse tipo de honestidade é raro na política. Os jornalistas estavam se inclinando agora. A imagem de Kate como uma figura de fogo havia desaparecido. O Papa também não parecia mais o símbolo distante da tradição. Alguém no fundo da sala quebrou o feitiço. Sua Santidade. Alguns dizem que o Senhor a envergonhou, que isso foi sobre poder, não humildade. Se a humildade parece dominância, respondeu o Papa, então talvez tenhamos entendido mal a humildade. Foi um momento que parecia menos uma coletiva de imprensa e mais como se algo antigo tivesse sido lembrado. Agora para o Papa Leão no cenário mundial, encontrando-se com milhares de jornalistas de todo o mundo esta manhã, incluindo e observando do outro lado do mar. Da tranquila elegância de sua casa em Windsor, Kate Middleton absorveu cada segundo. Esta não era apenas uma história sobre política ou religião. Tratava-se de graça sob escrutínio, de encontrar significado no discreto, e ninguém entende isso melhor do que Kate. Kate Middleton, a princesa de Gales, não comanda a atenção através de grandes discursos ou confrontos dramáticos. Ela se move pelo mundo real com um tipo de silêncio que fala mais alto que as palavras. Assim como a recusa do Papa em se envolver em rituais vazios, Kate muitas vezes escolheu a presença em vez da performance. Em eventos reais, seus gestos são deliberados, suaves, mas firmes, calorosos, mas nunca superexpostos. Ela incorpora a contenção não por medo, mas por respeito a algo maior do que ela mesma. Assim como Levítico naquele momento de pausa, Kate sabe quando não falar e quando deixar o silêncio carregar peso. Onde outros poderiam responder com posturas defensivas, Kate se inclina para momentos de desconforto com graça. Seu poder reside no que ela não precisa provar. Não é uma performance, é uma convicção. Enquanto os jornalistas continuavam suas perguntas, uma voz perguntou: por que água, Sua Santidade? Por que usar isso para um momento assim? O Papa levantou a mão gentilmente. Porque a água purifica, porque humilha e porque une, é o primeiro sinal da criação em cada texto sagrado. Se não podemos estar na mesma bacia, como podemos liderar do mesmo poço? Kate, que sempre navegou a tensão entre tradição e modernidade, teria entendido isso perfeitamente. Ela enfrentou as pressões da imagem pública, maternidade, dever e política de palácio, muitas vezes tudo de uma vez. No entanto, raramente vacila, porque, assim como o Papa, ela acredita no poder do simbolismo silencioso. Kate olhou para as mãos. Eu não esperava ser humilhada hoje.
Eu não concordo com tudo o que a igreja defende, mas meu avô costumava dizer: se o seu orgulho abafa sua consciência, então você não está liderando, está apenas vendendo. Kate Middleton diria o mesmo? Talvez não com tantas palavras, mas em suas ações, na forma como ela interage com pacientes hospitalares, na forma como ela se mantém longe de dramas, na forma como ela protege sua família. A mensagem dela é a mesma. A verdadeira liderança não é barulhenta, é consistente. Uma última pergunta surgiu. Congressista, a senhora faria de novo? Sim, disse ela sem hesitar. Não porque foi fácil, porque não foi. O Papa assentiu. A verdadeira transformação começa onde o conforto termina. Essa frase se espalhou pelas redes sociais como um incêndio. Em segundos, a história foi reescrita. Não uma rejeição, mas uma revelação. E agora, todos os olhos se voltaram para os jornalistas. A reação deles foi rápida. Como eles viram o incidente? O que ele revelou sobre liderança e se a humildade é realmente a nova força? Fique conosco. De perguntas a respeito, jornalistas reagem ao movimento audacioso de Kate Middleton. Dentro do grande salão, algo inesperado se desenrolou. Não o caos habitual da imprensa, com câmeras piscando e vozes altas, mas quietude. Um silêncio raro tomou conta da sala. Jornalistas que geralmente atacavam com perguntas rápidas se viram ouvindo. Realmente ouvindo. Uma repórter da BBC finalmente quebrou o silêncio. Sua Santidade, disse ela cuidadosamente. Alguns comentaristas argumentam que suas ações hoje borram a linha entre religião e política, entre crença sincera e performance. Isso não é um precedente perigoso. O Papa cruzou as mãos, seu olhar calmo. A fé não é uma performance, disse ele. E o serviço não é teatro. O que aconteceu hoje não foi uma fusão de igreja e Estado. Foi um passo para longe do espetáculo. Se vocês ainda estiverem acordados no final e ainda quiserem aplaudir, muito obrigado. Seus olhos se voltaram para Catherine, a princesa de Gales. Kate Middleton, agora de pé não apenas como uma royal, mas como uma figura de profundidade. O que ela ofereceu não foi submissão, foi coragem. Kate não falou imediatamente. Não precisava. Sua expressão era fundamentada, mais reflexiva do que defensiva. Não havia charme polido ou polimento de relações públicas, apenas força tranquila. Esta era a Kate muitas vezes escondida atrás do protocolo real. Aquela que ouve antes de agir, que pondera um momento antes de reagir. Outro repórter se levantou. Princesa Catherine, como mulher em uma posição de influência, este momento pareceu que foi feito para testar sua autoridade. Kate virou-se ligeiramente sem se intimidar. Não era sobre poder, disse ela suavemente, mas claramente. Foi um teste, sim, mas não de patente ou papel. Foi um teste de presença. E naquele momento, eu escolhi aparecer, não me exibir. Um murmúrio tranquilo passou pela sala. Não mais uma coletiva de imprensa. Isso era agora um ponto de virada, um espaço onde fé, tradição e convicção pessoal colidiram e se remodelaram. Então outra voz veio. Sua Santidade, essa abordagem simbólica faz parte de uma nova diplomacia do Vaticano, pessoal, imprevisível e emocional. O Papa Leão respondeu sem pausa. Isso não é diplomacia. Isso é discipulado. A Igreja não negocia em pompa. Ela defende a verdade. E a verdade é que as pessoas estão cansadas, cansadas de gestos vazios, cansadas de fingir. Um repórter da América do Sul se inclinou para a frente. Então, o que significa que a princesa Catherine aceitou seu gesto? O Papa olhou novamente para Kate. Significa que a transformação ainda é possível, que mesmo aqueles criados em palácios podem escolher a humildade, que a verdadeira fé não se importa com coroas ou títulos. Ela apenas pergunta, você se ajoelhará? Algumas canetas caíram. Por um momento sem fôlego, o jornalismo deu lugar a outra coisa.
testemunho. Então a voz de Kate se elevou novamente, mais firme agora. Por toda a minha vida, disse ela, me disseram que força significa perfeição, mas hoje eu percebi outra coisa. Força sem rendição é apenas medo embrulhado em graça. Ela se virou para as câmeras, falando não como uma duquesa, mas como uma mulher que estava abandonando o protocolo em busca da honestidade. Se as pessoas que assistem a isso se lembrarem de uma coisa, que seja esta: não confundam elegância com liderança ou confiança com convicção. Eu ainda estou aprendendo, e espero nunca parar. O Papa levou a mão ao coração. Líderes reais não lideram de longe, disse ele. Eles servem lado a lado, e hoje o mundo viu isso. Do lado de fora, as multidões ainda se reuniam, mas estavam mais silenciosas agora, não procurando fofocas, mas significado. Uma história diferente havia criado raízes. A coletiva de imprensa terminou, não com uma agitação, mas com respeito. Agora, vamos descobrir como o gesto silencioso e poderoso de aprovação silenciosa e profundo respeito de Kate Middleton em relação ao Papa Leão fala muito sem uma única palavra. Fique conosco. Um momento de verdadeira liderança. Kate Middleton e a troca silenciosa do Papa. Um auxiliar avançou para escoltar o Papa Leão XIV e Kate para fora do salão. Mas em vez de irem por portas separadas, o Papa gesticulou para um corredor lateral tranquilo. Sem câmeras, sem microfones, apenas os dois. Kate hesitou por um momento, então o seguiu. Eles caminharam por uma passagem estreita para uma pequena capela particular. Uma única vela tremeluzia sob um simples crucifixo de madeira, sem ouro, sem mármore, apenas silêncio. Eu não estava pronta para isso, sussurrou Kate. Ninguém nunca está, respondeu o Papa, ajoelhando-se no primeiro banco. Ela ficou desajeitadamente atrás dele. Pensei que estaria no controle, admitiu ela. Você ainda está, disse ele gentilmente. Mas que tipo de controle você realmente quer? Sentada ao lado dele, Kate refletiu sobre sua jornada. Por anos, ela havia falado sobre liderar, mudar as coisas e dar voz aos esquecidos. Agora, olhando para o crucifixo, ela percebeu que estava tentando controlar tudo do lado de fora, nunca permitindo que nada a mudasse. O Papa sorriu. Talvez hoje seja apenas o começo. Uma batida suave interrompeu, mas Leão dispensou. De sua manga, ele tirou um pequeno terço de madeira de oliveira esculpido à mão. Este me foi dado por uma mulher na Palestina que perdeu 3 filhos em conflito. Ela quase não tinha nada além de sua fé. Mesmo isso, ela compartilhou. Ele colocou o terço na mão dela. Isso não é apenas um presente. É um lembrete do que você já sabe por dentro. Kate fechou os dedos em torno dele. Eu nem sei como rezar. Você acabou de fazer isso, disse ele suavemente. Ela riu baixinho, dividida entre o desconforto e a admiração. Você me surpreendeu, Papa Leão. E você me surpreende, respondeu ele. A maioria foge do inesperado. Você se aventurou nele. Agora, falando sério, perguntou ele. Por que você ficou depois que eu recusei seu aperto de mão? Por que não foi embora? Kate pensou. Então disse, não pareceu uma rejeição. Foi um desafio. Eu não queria falhar. Ele assentiu. E você não falhou. Lá fora, o mundo zumbia com especulações. Mas dentro da capela, 2 líderes se sentavam simplesmente. Sem títulos, sem guardas, sem performance, apenas 2 pessoas aprendendo humildade. Quando eles emergiram, a atmosfera havia mudado. Repórteres baixaram suas vozes, hesitantes em perturbar algo sagrado. O Papa e Kate caminharam lado a lado, sem comitiva, sem anúncios, apenas presença. Um repórter perguntou, vocês vão divulgar um comunicado? Kate pausou, olhou para o Papa, então respondeu, porque pela primeira vez, as palavras não são suficientes. A multidão silenciou. O Papa levantou a mão para cumprimentá-los, então, inesperadamente, estendeu a mão para Kate.
Ela aceitou. A multidão irrompeu, não em caos, mas em admiração. Foi um aperto de mão de reconhecimento, não de vitória. Dentro do palácio apostólico, um cardeal disse que isso era sem precedentes. Leão sorriu. Cristo também o foi. Enquanto o mundo se fixava neste momento poderoso, Kate Middleton ofereceu um tipo diferente de liderança, quieta, constante e cheia de empatia. Conhecida por sua graça e calor, a influência de Kate é sutil, mas forte. O que você pensa sobre a recusa do Papa Leão? O que isso realmente significa para Kate Middleton? Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.